Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Objeto de conhecimento, números racionais na forma decimal e finita. Detalhamento, representação decimal de frações. Adição e subtração com números racionais na forma decimal. Muito bem, então vamos trabalhar com números na forma decimal. Então pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Então vamos falar sobre números decimais. Os números decimais são bastante comuns no nosso dia a dia, como aqui, posso mostrar para vocês no nosso encarte, né? Todo mundo já viu um encarte desse de supermercado, onde aparecem os valores das mercadorias. É até importante a gente frisar o seguinte, né? Por que esses números são chamados de decimais? Porque eles vão ter números após a vírgula. Então, números após a vírgula são chamados de números, né? São as casas decimais. E aqui nós temos, no nosso folheto, temos aqui o tomate, que está custando R$ 2,99, a cenoura R$ 4,69, o abacaxi R$ 8,49. Então, esses são exemplos, né? Observe que os números com vírgula, que são os números decimais, eles estão bastante no nosso dia a dia. Professor, e qual é a definição de fração decimal? Vamos recordar. Esses números eles são dados à origem a partir das frações decimais, né? Toda fração que o denominador é uma potência de 10, né, com o expoente natural. Então, toda vez que eu penso em frações decimais, serão frações cujos denominadores são 10 ou múltiplos de 10, né? Então, por exemplo, 10, 100, 1000 e assim sucessivamente, beleza? Então, vamos acompanhar aqui mais uma ideia sobre as frações decimais. Pois bem, aqui ao meu lado eu tenho uma barra, né? E essa barra eu dividi em 10 pedaços. E desses pedaços eu peguei 6. Então, a fração que eu tenho é 6 décimos, certo? E 6 décimos eu posso representar como sendo 0,6. Então, eu posso escrever tanto na forma decimal quanto na forma de fração. Seguindo o exemplo, vamos pensar aqui agora como funcionariam os centésimos, né? Os centésimos, eu vou ter agora uma placa dividida em 100 partes iguais, ok? E dessas 100 partes, eu vou aqui pegar 27. Então, qual é a fração que representa esses 27 pedaços? Seria 27 dividido por 100. Em forma decimal, ele vai ficar como sendo 0,27. Tá bom? Então, observe o seguinte, que o denominador sempre vai ser um múltiplo de 10. Então, dessa mesma forma, vamos pensar aqui como vai funcionar os milésimos. Os milésimos, né? Eu vou ter aqui um cubo dividido em 1000 partes, né? Então, vou pegar um pedacinho desse. Então, peguei aqui 7 pedacinhos de 1000, beleza? É como se fosse ali as placas de 10, né? Até completar 1000 pedaços. Desses 1000 pedaços, eu vou pegar 7. Então, vai ficar 0,007, beleza? Então, seria ali 7 milésimos. Então, número decimal, a definição de número decimal é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Então, todo número decimal finito, ele pode ser escrito na forma de fração. Então, a gente precisa entender basicamente o seguinte, olha como vai ficar os números decimais. A gente vai ter o seguinte, vai ter números que vai ter a parte inteira, né? Então, os valores que vêm antes da vírgula, a unidade, a dezena, a centena, nós vamos chamar ali de parte inteira. Os valores que vêm após a vírgula serão os décimos, né? A primeira casa após a vírgula, os décimos, a segunda, o centésimo, a terceira, os milésimos, décimos de centésimo, centésimo de milésimos e assim sucessivamente, beleza? Então, décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos, centésimos de milésimos e milésimos, beleza? Professor, e como que eu faço a leitura desses números?
Então, acompanhe comigo na tela como vai ficar a leitura dos números decimais. A leitura dos números decimais, né? Eu tenho que tomar cuidado quando esse número tem parte inteira e quando ele não tem parte inteira. Beleza? Lembrando que os números decimais, a primeira casa depois da vírgula é chamada de décimo, depois centésimo, depois milésimo, décimo de milésimo e assim sucessivamente. Beleza? Então, ó, 0,9, então eu não preciso falar o número 0 quando estou escrevendo esse número ou lendo, né? Então, eu posso simplesmente dizer 9 décimos. Beleza? Aqui, ó, o 0,17. 0,17, né, como está escrito, 0,17, posso ler 1 décimo e 7 centésimos. Por quê, professor? Porque eu tenho que lembrar, ó, que o 1 ele está na casa do décimo e o 7 está na casa do centésimos. Beleza? Então, posso ler dessa forma 1 décimo e 7 centésimos ou simplesmente 17 centésimos. Ok? Então, posso ler também dessa forma, as duas estão corretas. No nosso próximo exemplo, eu tenho 0,254. O que acontece? O 2, eu tenho 2 décimos, 5 centésimos e 4 milésimos. Lembrando que aqui, ó, décimo, centésimos, milésimos. Beleza? Então, posso ler dessa forma ou simplesmente 254 milésimos. Essas são as formas de leitura quando eu não tenho uma parte inteira, ou seja, quando eu não tenho um número antes da vírgula. Quando eu tenho a parte inteira, eu vou ler primeiro a parte inteira. Observe comigo. Aqui, ó, 5,6. Então, eu vou primeiro ler a parte inteira, que é quanto? 5 inteiros. O 6, ele é o primeiro número após a vírgula, então ele representa os décimos. Então, 5 inteiros e 6 décimos. Então, não posso esquecer como funciona essa leitura quando tenho a parte inteira. Quando eu tenho a parte inteira, primeiro falo o valor inteiro e décimos, né? Caso aqui o décimos, ok? No nosso próximo exemplo, ó, 7,18. Então, são 7 inteiros, 1 décimo e 8 centésimos. Seria uma forma de leitura. Mas a mais comum é essa aqui, ó, 7 inteiros e 18 centésimos. Beleza? Porque, ó, esse 7, esse valor aqui que vem antes da vírgula, ele representa a parte inteira. E quem vem depois da vírgula representa a parte fracionária, que nesse caso, ela representa quanto? 18 centésimos, tá bom? Então, aqui nós temos 18 centésimos. No próximo exemplo, ó, qual é a parte inteira? A parte inteira é o número 18. Então, eu tenho 18 inteiros. Aqui, ó, na casa dos décimos, eu tenho 3 décimos. Na casa dos centésimos, eu tenho 9 centésimos. Então, 9 centésimos. E na casa dos milésimos, eu tenho 1 milésimos. Né? Então, aqui eu tenho 1 milésimo. Essa seria a forma, uma das formas de leitura. 18 inteiros, 3 décimos, 9 centésimos e 1 milésimo. Também podemos ler assim, ó, 18 inteiros e 391 milésimos. Beleza? Então, eu posso ler casa por casa ou simplesmente falar o número inteiro, todinho, e colocar só a referência da última casa, que nesse caso são dos milésimos. Ok? Então, quando não tem número inteiro, eu não preciso escrever a palavra 0, eu simplesmente vou ler
só a parte decimal. Então, décimo, centésimo, milésimos. Quando tem a parte inteira, ou seja, quando eu tenho números antes da vírgula, diferente de zero, aí eu tenho que ler a parte inteira e depois os décimos, os centésimos e os milésimos. Tranquilo? Agora, vamos falar sobre a forma, representar na forma de fração. E aqui eu tenho que sempre olhar a quantidade de números que tem após a vírgula. Então aqui nesse caso, eu tenho uma casa após a vírgula. Então eu tenho um número após a vírgula. Então quando eu tenho um número, eu já sei que vai ser 10. Ou seja, a quantidade de números que tem após da vírgula vai ser a quantidade de zeros que vai ter no denominador da fração. Beleza? Então sempre vai ser 10 e a quantidade de zeros. Tá bom? Então nesse caso, 0,9. Eu poderia escrever simplesmente assim, ó, 0,9. Mas não faz, ou 0,9 não, desculpa, 0,9, perdão. 0,9. Mas não faz sentido escrever o número 0,9. Então, por isso, nós escrevemos simplesmente, quando não tem parte inteira, o número decimal. Então, vai ficar 9 décimos. Ok? Então, a fração que representa 0,9 é 9 sobre 10. Da mesma forma, aqui, ó, vamos analisar o nosso próximo exemplo. Eu tenho quantas casas decimais? 2. Então, eu já sei que no meu denominador vai ter 1 e quantos zeros? 2 zeros. Ok, professor, bem tranquilo. E agora, tem parte inteira? Não. Então, eu só vou escrever a parte decimal, que é quanto? 17. Então, vai ficar 17 sobre 100. Beleza? Então, 17 sobre 100 é a mesma coisa que 0,17. Eu não posso desassociar, eu só estou escrevendo de outra forma. Posso usar tanto a fração quanto o número decimal. E isso vai depender, de como eu esteja trabalhando e de que forma é mais confortável. Vamos ao nosso próximo exemplo. Aqui, ó, esse número não tem parte inteira, então vou escrever somente a parte decimal. Quantos números eu tenho atrás da vírgula? Eu tenho 3 números atrás da vírgula. Então, logo, no meu denominador, terá que ter 3 zeros. Ok, professor, entendi que vai ter que ter 3 zeros. E o denominador? Como não tem parte inteira, vou escrever só os valores que estão após a vírgula. 254. Ou seja, 254 dividido por 1000 equivale a 254 milésimos. Show? Tranquilo, professor. Agora eu tenho exemplos com números inteiros. O que é que eu vou fazer? Vai trabalhar da mesma forma. Da mesma forma? Sem medo? Sem medo. Ó, observo quantos números tem na casa decimal. 1. Então já sei que o meu denominador vai ter que ser dividido por 10. E agora, escreve o número sem a vírgula. Vai ficar 56. Ou seja, 5,6, ou 5 inteiros e 6 décimos, é a mesma coisa que 56 dividido por 10. Da mesma forma aqui, ó, tenho quantos números na casa decimais? 2. Então, já sei que o meu denominador vai ter que ser dividido, vai ter que ter 2 zeros. Ok. Tem parte inteira? Tem a parte inteira. Então, eu escrevo o número sem a vírgula. 718. Então, 7 inteiros e 18 centésimos é a mesma coisa que 718 dividido por 100. E aqui, ó, novamente, eu tenho quantos zeros atrás da vírgula? Eu tenho 3 números, 3 números atrás da vírgula. Então, eu vou completar aqui com 3 zeros. Ok. E aí, escrevo o número como se não tivesse a vírgula. Então, vai ficar 18.391. Então, essa é a maneira correta de se trabalhar ali com o número, tanto na forma decimal quanto na forma de fração. Posso trabalhar com um ou com o outro, sempre vai dar certo. Beleza?
Sempre vai dar certo, só preciso escolher a forma. Escrever na forma decimal ou escrever na forma fracionária vai depender de como você gosta de trabalhar. Então, vamos agora às operações. A operação de adição e de subtração. Para isso, nós vamos ter que pensar da seguinte forma. Se eu quero adicionar, também serve para subtração, números decimais, é possível proceder da seguinte forma. Nós vamos ter 3 passos. Primeiro, alinhar os números e colocar vírgula embaixo de vírgula. Ou seja, sempre eu vou escrever o número a vírgula embaixo da vírgula. Igualar o número de casas decimais das parcelas, acrescentando 0 se for necessário. Então, eu vou já explicar esse segundo passo com valores numéricos. E o terceiro passo é proceder com a adição barra subtração, porque serve por 2, de números naturais e colocar no resultado uma vírgula alinhado com as outras. Vamos na prática que vocês vão ver que é mais simples. Então, temos aqui na nossa queridíssima letra A, eu quero somar 2,35 mais 0,49, ou 2 inteiros e 35 centésimos mais 49 centésimos. Então, vamos proceder da seguinte forma. Primeiro passo, vamos escrever o número. Vamos escrever o número como se não houvesse a vírgula aqui. O próximo número eu vou escrever respeitando a regra. Primeira coisa que eu vou escrever é a vírgula. Vírgula embaixo de vírgula. Então, vou escrever agora, ó, 0,49. Observe que o número de casas decimais são iguais. Então, eu não preciso me preocupar em acrescentar 0 se for necessário. Então, o que é que nós vamos fazer? Agora, vamos somar como se fosse a número sem vírgula. Então, 5 mais 9, 14. Então, eu coloco 4, sobe 1. 1 mais 3, 4, mais 4, 8. 2 mais 0, 2. E a vírgula, o que que acontece com a vírgula? Eu vou aqui, ó, e escrevo. Ou seja, 2,35 mais 0,49 é exatamente quanto? 2,84. Beleza? Então, primeiro passo, escrever vírgula embaixo de vírgula. Ok, escrevi vírgula embaixo de vírgula. Depois, eu vou somar como se não tivesse a vírgula. Então, 5 mais 9, 14. Coloco 4, sobe 1. 1 mais 3, 4. Mais 4, 8. 2 mais 0, 2. E aí, eu repito a vírgula. Beleza? Então, vamos aqui ao nosso próximo exemplo, o exemplo da letra B, que é 5,86. Então, vou escrever aqui, ó, 5,86, ou 86 não, 68, perdão, 5,68 mais 0,957. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é sempre escrever a vírgula embaixo de vírgula. Então, a vírgula vai ficar embaixo da vírgula, e aí é 0,957. 957. Então, aqui eu vou somar. Essa é a nossa letra B. Muito bem. Ó, observe que aqui, ó, o 7 não tem com quem somar. Então, o que é que eu acrescento? Eu acrescento um 0. Lembra lá do passo 2? Eu posso acrescentar um 0 ali para adicionar. Então, vai ficar, ó, 0 mais 7, 7. 8 mais 5. 8 mais 5, 13. Vai 1. 1 mais 6, 7. 7 mais 9, 16. Sobe 1. 1 mais 5, 6. Então, repito a vírgula, ó. Então, a vírgula vai ficar bem aqui. Então, a soma de 5,68
mais 0,957 é exatamente 6,37. Beleza? Da mesma forma, eu posso proceder com a subtração, ó. Eu quero saber aqui, ó, 10,257. Vamos fazer aqui a nossa letra C. 10,257. E vou subtrair 6,234. Então, primeira coisa que eu vou fazer é colocar a vírgula. Então, vai ficar 6,234. Nisso eu vou fazer a diferença. Então, eu vou fazer subtração. E aí, eu faço a subtração normal. 7 menos 4, 3. 7 menos 4, 3. 5 menos 3, 2. 2 menos 2, 0. 0 menos 6, não pode. Então, eu vou emprestar aqui, ó. Vai ficar 10. 10 menos 6, 4. E a vírgula eu vou lá e repito. Então, 10,257 menos 6,234 é igual a 4,023 ou 4,23 milésimos. Beleza? Então, agora, para finalizar, vamos lá à nossa letra D. Nossa letra D, que diz o seguinte: 24,65. Então, 24,65. 24,65. E eu vou subtrair 11,254. Então, a primeira coisa que eu vou escrever é a vírgula. 11,254. Observe comigo que está faltando uma casa decimal aqui, ó. Então, vou escrever o 0 para fazer sentido. Agora, o número de casas decimais estão iguais. O que é que eu vou fazer? Vou subtrair. 0 menos 4 pode? Não. Então, aqui vai ficar 10. E aqui fica 2. Certo? 10 menos 4, 6. 2 não, gente. Só corrigindo aqui vai ficar 4. Tá bom? Eu emprestei 1, aqui fica 4. 4 menos 5, pode? Não. Então, eu vou lá e empresto. Então, deixa de ser 6, aqui passa a ser 5, e aqui fica 14. 14 menos 5 vai ser 9. 5 menos 2, 3. Repete a vírgula. 4 menos 1, 3. 2 menos 1, 1. Então, vai ficar 13,396. Beleza? Então, essa é a forma de proceder quando eu tenho adição e subtração com números decimais. Vou sempre colocar vírgula embaixo de vírgula, se necessário, completo com 0, né? As casas decimais, e depois eu faço a soma ou a diferença, como se fossem números naturais, e por fim eu vou só repetir a vírgula, sempre colocando vírgula embaixo de vírgula. Vamos a um problema. O problema diz assim: Mirella foi até a lanchonete Sabor Natural e decidiu comprar um sanduíche de atum e uma vitamina. Ao pagar, ela percebeu que tinha apenas R$20 na carteira. Quanto Mirella ainda tem após realizar a compra? Então, eu vou ter que ir aqui no nosso cardápio e ver o valor de cada item. O sanduíche natural de atum custa R$ 9,80. Show! E as vitaminas custam R$ 8,50. Então, aqui, ó, R$ 8,50 é o valor da vitamina. Então, como eu quero saber quanto que ela gastou, eu vou somar, né? Como que eu somo 9,80 com 8,50? Primeiro, vou escrever um número e escrever vírgula embaixo de vírgula. Então, vai ficar a vírgula
8,50. Ok, não preciso igualar o número de casas decimais, certo? Tá, vamos somar. 0 mais 0, 0. 8 mais 5, 13. Sobe 1. 1 mais 9, 10. Mais 8, 18. Então, Mirela gastou R$ 18,30. Ok. Só que é isso que o item quer saber? Não. Ele quer saber quanto ela ainda vai ter após a compra. Só que eu tenho que lembrar o seguinte, que Mirela tinha R$ 20. Certo? E ela gastou R$ 18,30. Então, se ela gastou R$ 18,30, eu vou ter que retirar esse valor. Então, o que é que eu faço? Coloco vírgula embaixo de vírgula. Então, vai ficar uma vírgula aqui e vai ficar R$ 18,30. Muito bem. Agora eu vou fazer a operação como se não tivesse a vírgula. O número de casas decimais já está igual, então só fazer a conta. Ó. 0 menos 0, 0. 0 menos 3, não pode, porque o 0 é menor. Então, o que é que eu faço? Eu vou emprestar desse primeiro 0 aqui. Ó. Então, 10 menos 3, 7. Repito a vírgula. Esse 0 que eu emprestei aqui, ele fica valendo como 9, mas lembra que 0 não tem nada para emprestar. Então, quem emprestou foi esse 2. Então, vai ficar 9 menos 8, 1. E 1 menos 1, 0. Ou seja, portanto, Mirela vai ter R$ 1,70 de troco, né? Pagando com R$ 20, ela vai ter ainda R$ 1,70 de troco. Qual seria a alternativa correta? A nossa alternativa correta é a nossa queridíssima letra A, R$ 1,70. Beleza? Observe que o padrão é o mesmo, tanto para adição quanto para subtração. Primeiro, eu vou no problema. Primeiro ele somou. Então, escrevi vírgula embaixo de vírgula e somei casa decimal com casa decimal. Beleza. Só que nesse caso eu quero saber com quanto ela ainda ficou. Então, para descobrir com quanto ela ficou, eu precisava retirar dos R$ 20. Então, R$ 20 menos 18,30, que é o que ela gastou, eu vou fazer a conta lá, ó, sempre vírgula embaixo de vírgula. Sempre, sempre vírgula embaixo de vírgula. E aí, completa as casas decimais. Então, R$ 20 menos 18,30, vou fazer conta casa a casa, ó. 0 menos 0, 0. 0 menos 3, não pode. Então, o que eu faço? Eu empresto uma dezena da próxima casa. Então, fica 10 menos 3. 10 menos 3, 7. Só que o 0 não tem nada para emprestar, ou seja, ele emprestou desse 2 aqui, ó. Então, ficou 9. 9 menos 8, 1. E aqui ficou 1. 1 menos 1, 0. Beleza? Então, esse é o valor que Mirela ficou após a compra. Beleza? Então, essa foi a nossa aula sobre números decimais, né? Primeiro, entendemos como posso escrever um número tanto na forma decimal quanto na forma de fração e depois adicionando a adição e a subtração de números decimais. Beleza? Sempre colocar a vírgula embaixo da vírgula. Ok? Então, essa foi a nossa aula, espero que tenha sido bastante esclarecedora e até o nosso próximo encontro.